Olá, meu povo! De volta com vocês, agradecendo aos nossos apoiadores e aos nossos patrocinadores. A Move RH, da querida Roberta Fonseca, que trabalha em parceria conosco no canal para desenvolver. Agradecendo o Encash, da Patrícia Froner, e agradecendo a nossa querida Priscila Couto, do Cariocas em Rede, pela construção. E você, que quer fazer um curso, veja lá no nosso LinkedIn. Tem 2 cursos pipocando essa semana para você. E hoje nós vamos falar sobre RH e empresas familiares. E trouxemos para vocês um especialista de renome da rede LinkedIn. Flávio Valiati, se apresenta para nós, por favor, meu amigo. Olá, para quem não me conhece, eu sou Flávio Valiati, tenho 29 anos de experiência na área de RH, experiências multidisciplinares, já viajei o mundo inteiro, morei em 14 países, viajei por 24, estive no Brasil trabalhando com várias empresas familiares e vamos discutir hoje sobre esse fantasma que assola muitas das empresas que começam muito bem, mas que no fim, infelizmente, muitas acabam muito mal. E vamos discutir. Meu Deus do céu, eu dei play no homem e ele blá 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 blá, fantástico, Flávio, fantástico. Eu venho de uma empresa que tinha 16 unidades e que era RH familiar. E eu vi muitas coisas, muitas dificuldades. A minha história de crescimento dentro do LinkedIn advém de ter vindo de uma empresa que tinha RH familiar. E quais são os grandes obstáculos nessas empresas familiares para, digamos assim, construir um RH? Porque o que eu sinto, a visão que eu tenho de fora, é que a empresa familiar ela tem dificuldade para construir um RH. Exato, exato. O que acontece? Essas empresas, elas começam de um pequeno sonho e que elas começam a se dar muito bem com relação ao negócio. Normalmente, o dono do negócio começa com o apoio dos seus familiares. O problema é que 7 em cada 10 empresas, isso aí é estatística, isso realmente funciona, em média, não chega nem à segunda geração da família. Por quê? O pai, normalmente, ou o idealizador da ideia, o familiar idealizador da ideia, normalmente ele consegue levar a empresa com amor. O amor, ao vestir a camisa, as pessoas começam a entender. O problema é que a segunda geração, ou a terceira geração, não conseguem segurar esse império. Esse império começa a escorregar pelos dedos. Isso realmente é muito complicado. Isso vai direto para a área de recursos humanos, porque são empresas que efetivamente essa geração não consegue enxergar conflitos. Um dos maiores problemas das empresas familiares é justamente esse. Eles não conseguem enxergar conflitos. E aí todos os conflitos são levados para o pessoal e eles esquecem da parte empresarial. Isso começa a ser um drama para essas empresas, e o herdeiro começa a ter um problema. Normalmente a empresa não morre, isso é fato, a empresa não morre na mão do dono, do primeiro dono. Normalmente vai morrer na próxima geração. E aí é uma geração que efetivamente não sabe pedir ajuda, uma geração que vem com seu staff quando ela precisa de ajuda, e quando ela precisa de ajuda, ela vai pedir a pessoa errada, não vai em cima de um consultor, não vai em cima de um especialista na área. Então, são vários os problemas, né? A gente tem uma dezena de problemas que a gente pode citar aqui. Com a tua expertise, com a tua vivência, tu daria para a gente dizer assim, ó, que é muito mais a falta de preparo de uma sucessão de forma profissionalizada do que qualquer outra coisa? Sim, certamente. O que acontece é que é, não existe uma delegação planejada, essas pessoas não vêm andando. Claro que você tem empresas familiares de muito sucesso, né? Podemos citar aqui várias delas, e eu já trabalhei em algumas delas também, que foram muito sucesso, mas não é não é fato que esses empreendedores, vamos dizer assim, eles começam empreendedores, eles preparem a sua sucessão. Esse é um grande drama, esse é um grande problema das empresas familiares. A sucessão não é planejada. Quando você tem uma sucessão planejada,
Você efetivamente diminui, não estou falando que acaba, ele diminui muito, muito os riscos dessa empresa deixar de ser um sucesso. E essa questão dos conflitos de gerações também deve de ser uma coisa que cria entraves, porque tu tem o fundador, por exemplo, né, e ele tem uma ideia, ele que idealizou a empresa, organizou, e aí tu tem a segunda geração que vem nessa esteira, mas também traz as suas demandas, a sua visão de mundo. E o mundo hoje está numa transformação muito vertiginosa. De um ano para o outro as coisas se transformam. A pessoa que cursa uma faculdade hoje vai cursar no ano que vem, a coisa já mudou muito. Isso também é um fator que gera os conflitos? Sim, certamente. As ideias já começam, o jovem já vem com aquela ideia da mudança. Né? O jovem que eu estou falando é a pessoa que chega na empresa, ele chega com a ideia de mudança. E nem sempre, ou a grande maioria das vezes, os sucessores concordam com o que vinha sendo acreditado. Né? Não se acredita que aquela fórmula que foi sucesso no passado vai continuar sendo. Acontece que ela é sucesso, ela continua sucesso. E aí tem que ter uma visão muito ampla. Por isso que muitas vezes não adianta o sucessor ele ter sido formado em Harvard ou ser formado numa outra universidade brasileira. A visão de mundo dele, a visão de negócio dele é que tem que estar alinhada. Ele precisa ter um alinhamento das bases que essa empresa foi criada e não é respeitado, muitas vezes não é respeitada a missão e os valores dessa empresa. E isso é um problema muito sério. Muitas dessas empresas falem, né, acabam quebrando justamente por isso. A missão e os valores dessas empresas são relegados ao quinto plano, não existe. E em várias empresas que eu trabalhei, eu posso dizer para você que isso foi esquecido. Quando você falava, o RH falava em missão e valores, eles falavam, isso é balela, isso é coisa do meu pai. Isso aí não, a gente vai mudar tudo isso. Tá bom, então vamos mudar a missão de valores. Né? Eu, como grande aconselhador dessas empresas, ligado ao CEO normalmente, eu falava com eles, olha, então vamos refazer a missão de valores. Qual é a missão de valores? Vamos nortear isso. Não, a gente faz isso depois. Flávio, não complica. E aí o RH passa a ser o complicador do negócio, porque ele funcionava antes e agora ele não funciona. E as coisas começam a arrebentar ali. Olha, Flávio, eu não quero mais esse cara. Pô, mas peraí, esse cara aqui é o cara que faz a produção melhorar. Esse cara aqui é o que tem a visão do todo. Não, ele está ultrapassado, vamos tirar ele. Tira. E aí você não tem outra opção. Você vai lá e tira a pessoa. Isso acaba sendo um drama. As regras começam a não ser tão claras, porque o choque de gerações faz isso. Então tá bom. Se a regra não é mais essa, qual é a regra? Ah, não, a regra agora é o que eu vou falar. Tá, então me fale qual é a regra. Olha, regras servem para definir como funciona a participação dos integrantes da família. Então, qual é a sua função aqui? É mudar tudo? Mas mudar como? Vamos reescrever as políticas? Ah, não, a política é uma coisa que não vamos mexer nisso não. Flávio. Então, tá bom, então vamos continuar o que era. Flávio, você está muito questionador. E aí o RH começa a ser muito questionador, e aí você começa a bater na parede todas as vezes, e eu costumo dizer que esse é o princípio do fim. Isso que tu está contando, eu vejo em algumas organizações também que eu atuo, que eu já fiz consultoria, em que as pessoas, elas veem o RH, principalmente a empresa familiar, ela vê muito o RH como DP, Departamento Pessoal, ou seja, contrata, demite, faz folha de pagamento, os vales, para isso. Quando, na verdade, nós que trabalhamos nessa área, sabemos que o RH, ele é o quê? Definidor de pessoas. Para tu trabalhar no RH, tu tem que amar pessoas. Não basta tu gostar de pessoas. Gostar de pessoas, qualquer um pode gostar. Agora, no RH, tu tem que amar. Porque tu vai olhar para as pessoas, entender os processos, entender as políticas da empresa e alocar os teus recursos humanos dentro do melhor local da organização para que a pessoa funcione. Por exemplo, eu quando trabalhava na ponta, trabalhava no varejo, em farmácia, nós temos em farmácia duas linhas básicas. Ou tu trabalha com medicamento, ou tu trabalha com perfumaria dentro do hall de farmácia. Se tu tem um determinado funcionário que ama trabalhar com perfumaria e outro que odeia, e tu é um líder que chega e diz assim, bom, agora que tu não gosta, eu vou te botar para trabalhar na perfumaria. Não vai render. Não vai render para a empresa, não vai render para o funcionário, não vai render para ninguém. Por quê?
Porque a pessoa vai Exato. trabalhar de má vontade, a pessoa vai trabalhar sem querer fazer o negócio, não sabe fazer. Isso serve para qualquer cenário, serve para qualquer tipo de empresa, em qualquer setor. Esse é o papel do RH. E nós, como RHs, temos que ter o entendimento de que é fundamental ter políticas claras, norteadoras Exato. do que cada um faz, onde cada um vai estar e como a empresa quer chegar em determinado lugar. Eu sempre digo assim, ó, missão, visão e valores são essenciais. E acrescento propósito. Acredito que as organizações tenham que ter este propósito. Quando tu consegue ter propósito, independente de ser pai, avô, filho, neto, dentro da organização, e as pessoas estão norteadas para o propósito, abre-se as portas para o diálogo. Fica mais fácil. Mesmo que o Flávio pense diferente do Luciano, como nós temos o mesmo propósito, nós conseguimos um espaço tênue às vezes, mas nós conseguimos um espaço para dialogar. E é através desse diálogo que nós conseguimos construir a transição das gerações dentro das organizações, validando o papel do RH. Exatamente, exatamente. Isso é um drama que acontece, como você bem mesmo frisou, não só em empresas familiares, isso tem acontecido muito com muitas empresas. O RH ser tratado como o DP é uma parte dentro do RH, é uma parte muito importante, assim como o RH norteia toda a parte de criação de políticas, internalização de processos, entre outras coisas. Mas as empresas hoje estão pensando muito ainda, principalmente com essa crise toda, o RH voltou àquela idade de que, olha, vocês têm que calcular, gerar, pagar e acabou. E isso está muito complicado, né? Principalmente por causa dessa crise. E as pessoas, até por conta de segurarem os próprios empregos, precisam efetivamente acatar isso. Então, o RH meio que. Eu vejo um RH congelado há pelo menos uns 4 anos. A gente tem um RH congelado em muitas empresas pelo menos há 4 anos. Isso é muito trágico. Isso é trágico porque a evolução parou desses lugares. Então, se fala muito da gente. Sou muito adepto a Revolução Industrial, a Revolução 4.0, Indústria 4.0, Consumidor 5.0, entre outras coisas, mas a gente está esquecendo de uma outra coisa. As pessoas não estão podendo exercer suas funções. Isso é muito complicado. Dentro do RH, você não exercer sua função, você efetivamente está fadado ao insucesso. Você está Sabe fadado ao erro. o que eu vejo muito assim, Flávio, que eu percebo, é a existência de muitos mundos. Mas, Uhum. de uma forma muito clara, eu vejo o mundo ideal e que dentro do LinkedIn, por exemplo, a gente até propaga isso bastante. Então, tu fala em Agile, tu fala em Design Thinking, tu fala em RH 4.0, tu fala em indústria de transformação, várias coisas. Mas, quando nós transitamos dentro das organizações, exato, a tua risada explica tudo. Não é a realidade. Não É é a realidade. verdade, As pessoas verdade. não conseguem implementar. Elas falam, elas dizem, é tudo muito bonitinho lá no LinkedIn postado, mas na realidade dentro das empresas, por quê? Porque lida com pessoas. 1 mais 1 em qualquer língua do planeta será sempre 2. Porém, Exato. 2 pessoas numa sala, só Deus sabe o que vai dar. Exato, e as empresas até investem, né? Até para falar que, olha, nós somos uma empresa, nós, em nome do novo, vamos aqui fazer um treinamento, aí contrata um cara, e aí bota o cara lá por uma semana, ou por 3 dias, ou seja lá por quanto tempo for, e aí todo mundo motivado, vamos lá. No primeiro problema que vem, não, 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 mas peraí, a gente aprendeu isso, não, 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 isso aí é porque vocês precisavam ter esse curso. É só para vocês entenderem como funciona. Tá bom, a gente entende como funciona e não aplica, então a gente não usou para nada. Então, assim, só para ser uma empresa aqui competitiva com as novas tecnologias ou com os novos métodos, não funciona. As empresas estão efetivamente nadando no seco fazendo isso. Né? Sabe O que primeiro problema que tem, para. eu estava atendendo, domingo eu trabalho full time, né? Antes de fazer Uhum. esse trabalho contigo, eu estava atendendo uma das minhas mentoradas e ela trabalha na região de São Paulo, ali numa grande indústria. E eles estavam com uma demanda, um determinado problema, e fizeram uma reunião com o CEO e mais o RH e todos os líderes.
E os líderes fizeram uma exposição dos problemas da organização. E aí o CEO virou para o RH e disse assim, pagamos um baita de um dinheiro para uma consultoria vir nos dizer alguma coisa que os nossos próprios funcionários já sabiam. É fato. Ninguém Isso é escuta o fato. funcionário, meu. Não, ninguém escuta os funcionários. O problema é aquela máxima é muito verdadeira, Luciano. A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Então, às vezes o cara está falando lá, olha, precisamos fazer um processo assim, mas precisa ele gastar rios de dinheiro para alguém falar assim, olha, a gente precisa fazer um processo assim. E o cara ainda fala, nossa, que coisa bacana. E aí o funcionário chega, olha, eu já tinha falado sobre isso aqui no e-mail há 2 anos atrás. E eu venho falando isso há meses. E vocês precisaram pagar para fazer isso? Eu já passei por isso algumas vezes. Eu falo, olha, gente, eu já venho falando isso, essa transformação a gente já deveria ter feito. E aí eu poderia fazer, vocês gastaram rios de dinheiro, e eu poderia fazer isso aqui já com salário pago. Mas isso que tu traz é o meu exemplo. Eu trabalhei 2 anos numa organização familiar, que é, né? Organização familiar. Entrei na organização, trabalhando na ponta, no varejo. E aí, eu, como sou adepto ao RH, eu ia toda semana ao RH. E dizia, olha só, nós temos que mudar isso. Trabalhamos 1 ano montando o programa. Uhum. Terminou o programa, eu cheguei para a menina e disse assim, olha só, vamos então implementar o nosso treinamento, desenvolvimento das lideranças. Ai, Luciano, eu não me sinto capaz. Aí o Luciano ficou feliz. Bom, se ela não se sente capaz e ela é o CEO da organização, então eu vou. Contratei uma consultoria. Eu já estava com o salário pago, eu já estava lá e eu tinha expertise, mas ela resolveu gastar rios de dinheiro para chamar uma consultoria, para fazer um trabalho de 7 encontros, teria feito dentro da organização. Ou seja, a empresa às vezes faz para florear, quando na verdade ela pode potencializar muito os seus recursos internos quando ela valoriza as pessoas que lá estão. E nós temos em todas as organizações pessoas mais competentes, pessoas menos competentes. Nós que estamos no cargo de liderança temos que ter a habilidade de ver esse serve, aquele não serve, esse aqui pode fazer tal trabalho, colocar a pessoa certa na função certa. Cara, tu não tá lá no comercial, acho que tu tem que estar no RH. Olha, tu não tem que estar no RH, tu tem que estar no marketing. E aí a minha organização bem azeitadinha, com o cara fazendo o que gosta e o que sabe, funciona melhor. Exato, você tem uma produtividade muito maior. E outra, quando você contrata essas pessoas, e eu, como diretor de recursos humanos, eu posso falar para você que quando eu não contrato o cara para cumprir, para remediar aquele problema naquele instante. Eu já penso ele futuramente, aonde é que esse cara pode me ajudar? Porque as ideias já estão ali. A gente precisa colocar as pessoas certas para que, num plano de futuro, essa pessoa possa ajudar fazendo isso, aquilo, aquela outra tarefa. Então, normalmente, eu posso te dizer que 80% das consultorias que são contratadas para essas empresas, você tem a mão de obra dentro da empresa. Quando você tem um RH estruturado, um RH que efetivamente funciona, que contrata corretamente as pessoas, não só para os lugares certos, mas as pessoas com visão e plano de futuro, você não precisa contratar uma consultoria, porque aquelas pessoas serão seus consultores. Aquelas pessoas, elas vivem o dia a dia da empresa. Veja, o consultor ele tem que entrar. Normalmente ele cobra por hora, o pacote não é fechado. Leva tempo para ele entender seu problema, leva tempo para ele desenvolver seu problema, leva tempo para ele conversar com as pessoas que vão olhar para ele e falar assim, nossa, eu já pensei nisso há 1 ano atrás, estou tentando implantar isso há 1 ano atrás, estão pagando um rio de dinheiro para esse cara fazer isso, para ele me perguntar o que eu já tenho pronto. E aí o próprio funcionário fala, bom, já que estão pagando, eu não vou falar, vou esperar o cara. E aí eu já vi até acontecer em alguns lugares consultorias que tiveram que ser refeitas pelos próprios funcionários. Já vi também. Cara, isso é uma perda de dinheiro fora do normal. Em plena crise, em algumas empresas eu cheguei até a falar com o CEO. Eu acho que vocês não estão em crise, eu acho que vocês não estão vendo crise. E aí fui muito questionado por isso, porque eu sou uma pessoa que não me furto de falar, porque eu sou o grande aconselhador da empresa. Eu acho que o RH é o agente facilitador de ideias do CEO e da alta liderança da empresa. Então isso não pode acontecer. Então eu chego e falo, olha, vocês estão fazendo isso, mas a gente já poderia estar fazendo com o que a gente tem. Isso que tu tá falando me suscitou um outro gancho muito importante que eu diria assim, uma virada dentro da nosso trabalho de hoje aqui.
como fazer com que este povo que está no RH, que está ali incipiente, iniciante, ou então acuado e temerário, realmente se fortalecer e realmente desenvolver a sua verdadeira tarefa, que é ser um RH estratégico. Como a gente faz esse passo, vira essa chave, Flávio, com a tua experiência? O que tem que acontecer, o que precisa acontecer é você ter na frente, na liderança, pessoas que efetivamente, mesmo que nadem contra a maré. O que é nadar contra a maré nesse caso? Você sabe, você conhece, eu conheço normalmente os CEOs, né, os meus líderes, as pessoas que estão acima de mim. E sei que as ideias deles puxa, eu vou fazer esse trabalho. Então, quando começa a pensar por exemplo, indústria 4.0, o RH já tem que se organizar e falar assim, vamos conversar sobre o RH 4.0. E aí ele começa a fazer a mudança mais sucinta, para quando o CEO fala assim, olha, vamos fazer isso, e você fala, olha, já está pronto aqui, já fez. Então você começa a ter, eles começam a olhar o RH, e aí eu trato os meus RH justamente assim, vamos tratar ele com estratégia. Eu não preciso transformar o RH num RH estratégico. Ele tem que ser estratégico. Então, a estratégia tem que vir todos os dias. Os processos precisam ser implementados todos os dias. E eu não preciso de alguém que aperte o botão e fale para mim assim, ei, vamos transformar um RH num RH estratégico. O próprio gestor, o problema é que eu venho falando em algumas lives e venho falando em algumas consultorias que eu presto, palestras também, que o que tem ocorrido é uma juniorização do setor de RH, da liderança, não do RH, mas da liderança do RH. E as pessoas que estão chegando não têm essa ideia de que a gente precisa efetivamente entrar. E aí eu não falo só do RH, não, eu falo de todos os setores, tá? Da organização. Então, é você pegar o setor e começar a modificar ele e interagir com as novas tendências. E aí evita que efetivamente alguém pense que o setor de contabilidade está obsoleto, ele precisa de um sistema ERP, ele precisa ser mais ágil, o RH precisa ser mais assim no assado. Não, o gestor de RH é que ele tem que começar a pensar. O problema é que muitas dessas lideranças caíram no colo de gente que efetivamente não tem experiência de pensar a longo prazo, de pensar a curto prazo. Gente que, infelizmente, eu já vi que não tem experiência de pensar nem de estar naquela função. Eu recebo ligações de pessoas pedindo ajuda, efetivamente, né, de consultoria, falando, Flávio, eu preciso fazer aqui uma pesquisa de clima, como é que eu faço? Peraí, isso é básico da sua função de RH. E eu falo mesmo, isso é básico da sua função de RH. Porque eu era analista, agora eu sou gerente. Tá, e ninguém planejou isso, colocou você lá. Não, é porque o líder saiu e aí saiu também o subchefe e agora estou eu aqui. E, cara, eu preciso fazer uma pesquisa de clima. Eu estou perdendo o RH. Eu falei, você não está perdendo o RH, você vai perder. Entendeu? Você está perdendo já. Então, as pessoas já não vão acreditar em você do simples momento que uma coisa que deveria ser básica para você fazer, você já está terceirizando. E as empresas não enxergam que isso é muito caro. Isso é muito caro. Tem-se também a coisa de que o RH não gera dinheiro. Não, ele não gera dinheiro. Realmente ele não gera dinheiro, mas ele economiza muito dinheiro. Isso que tu Ele está é um dos falando é uma que mais realidade, porque assim, economiza. para o RH contratar um curso é um parto, tu não consegue dinheiro. Mas as organizações, elas não conseguem ver o quanto o RH estruturado e apoiado pode fazer exatamente isso que tu disse, economizar dinheiro para a organização. Exato, e você vê isso, eu sou especialista em dashboards. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é transformar o RH em números, transformar o RH em apresentações, como nós estamos hoje e como nós deveríamos estar. Então, vamos traçar paralelos. Quais são os paralelos? Vamos transformar isso em número. Então, quando você vê alguém, quando esses caras começam a ver... Por isso que eu tenho uma notoriedade muito grande nas empresas que eu trabalhei e nas consultorias que eu chego, e acabo recebendo até propostas para ficar nessas empresas. Eu chego com a proposta de que o número é muito importante para o RH. E não, o RH só trata da burocracia e volta naquele ponto de que o único número que o RH
mobiliza é folha de pagamento. Não, não é isso. A folha de pagamento é aonde se efetivamente sai a produção da empresa. Você produz e você tem que pagar aquele cara por ali. Agora, colocar a pessoa no lugar correto, estar com os funcionários treinados, você, com os números, você consegue inclusive ver com relação à segurança do trabalho, você começa a mensurar treinamentos mais baratos, você começa a ter pessoas certas nos lugares certos, você começa a não ter problemas financeiros, você não começa a não ter problemas, e principalmente com as empresas familiares que não entendem esse tipo de investimento. Isso para eles não é investimento, isso para eles é perda de dinheiro. Essa questão, olha, estamos conversando pela primeira vez, né, Flávio? Mas nós Exato. pensamos de forma muito similar. Sempre eu chego com os números. Por quê? Porque quem está lá na cabeça, infelizmente, na maioria das vezes, só quer ver os números. Então, como é que tu convence uma pessoa que só quer ver números? Tu tem que levar os números. E a partir do momento que diz assim, olha, estava assim, a nossa proposta é essa e nós já estamos conquistando isso. O cara, opa, deixa eu ouvir o Flávio de novo, me mostra de novo. Porque ninguém, via de regra, dificilmente o RH chega com esses números, dificilmente o RH chega com uma apresentação, com as planilhas, com os demonstrativos. Não. Tu fala no treinamento, quanto vai ser importante o treinamento, desenvolver as pessoas, mas tu tem que mensurar isso, porque é isso que a pessoa que está lá na cabeça quer saber, quanto esse teu, digamos assim, de uma forma chula, quanto esse teu blá 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 vai converter em dinheiro. Mas quando tu pega as planilhas e os números, deixa de ser um blá blá blá, porque daí tu passa a ter uma apresentação, opa, esse menino aí tá me trazendo uma coisa que eu não tinha visto o mercado me apresentar. E é essa linguagem que o cara fala. E nós temos que aprender a falar a linguagem de quem vai nos ouvir, porque senão tu não tem comunicação. Como é que tu vai convencer o cara de que precisa de um curso e tu não sabe mostrar para ele, em números, o resultado que aquele curso vai dar? Isso é apenas um exemplo. Exatamente. Você vê pessoas que efetivamente não conseguem falar a linguagem do seu CEO, sofrem nas suas próprias apresentações. Por exemplo, o cara chega e começa, olha, estamos falando aqui sobre o RS, aí o cara para. O que é RS, meu filho? Recrutamento e seleção. O que para ele é super óbvio, ele não pensa, ele não faz uma apresentação se colocando no lugar do outro. Você tem que se colocar no lugar do outro para fazer uma apresentação. Isso é para qualquer coisa. Você vai fazer uma palestra, por exemplo, você tem que se colocar na condição de quem está ouvindo. Como é que o cara vai ouvir aquilo? Né? Teve o cara que quando eu cheguei numa empresa, falou assim, olha, vamos aqui, conseguimos aqui fazer um negócio de economizar com layoff. Aí, pô, legal e tal, não sei o quê. Aí ele chegou, eu falei, então vamos lá para você apresentar para o cara. Aí ele chegou para o CEO e falou assim, olha, nós conseguimos aqui lucrar 3 milhões de reais com o nosso layoff, a gente implantou o layoff foi um sucesso. E no final ele falou assim, tá tudo muito bem, tudo muito bonito, mas... O que é layoff? O que é layoff, meu filho? Matou a apresentação do cara. Aí ele volta tudo. Primeiro me explica o que é esse tal desse layoff, por que você fez isso? Aí começam as perguntas, por que você fez isso? Com autorização de quem? Qual a ideia de quem? Baseado em quê? Vai, meu filho, me explica, antes de você me falar em números, porque esses 3 milhões pode me reverter em 6 milhões negativos. Pronto, aí o cara já se desestabilizou. Aí eu entrei e falei, olha, não, peraí, layoff é isso. Normalmente as montadoras, as automotivas de São Paulo fazem isso em época de gestão de crise, tal, isso evita aquilo outro, papapá. Aí ele, agora sim, aí ele falou, meu filho, quando você vier falar comigo, fala a minha língua. Entendeu? Principalmente, e aí eu vou te dizer, voltando ao nosso assunto, principalmente nas empresas familiares, o cara está pouco se lixando para a sua nomenclatura de empresa, de setor. Ele quer saber o seguinte, recrutei certo, não perdi dinheiro e agora você tem tanto porque eu fiz isso. Aí, puxa, que legal. Eles são muito objetivos, essas pessoas são muito objetivas. E aí você tem esse problema nas empresas familiares. Você tem que ter um interesse comum com quem está assumindo e com quem é o dono da empresa. Você tem que ter facilidade na transmissão de informação. Você tem que ter flexibilidade, menos burocracia. Você tem que ter decisão rápida, você tem que ter simplicidade para falar, delegar funções para as pessoas certas. Falar, olha,
Antes funcionava assim. Agora, esse fulano aqui, ele é formado nisso, 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 ele tem experiência nisso, nisso, nisso. Mas esse cara aqui é engenheiro, mas ele está na contabilidade. E esse cara já deu vários insights lá na área de engenharia, por exemplo. O que você acha de a gente pegar e botar esse cara lá e fazer um estágio? Poxa, achei fantástico. Olha, e detalhe, o cara vai ganhar como um engenheiro júnior, tá? E o cara vai trabalhar como um engenheiro experiente, porque ele já está aqui na empresa há 5 anos. Aí, Isso, poxa, que negócio fantástico! isso que tu tá falando, Flávio, já dá outro encontro, períodos de transição. Porque durante essa transição que tu tá citando aí, como dá pepino. Pessoas que batem cabeça. Por quê? Porque as pessoas não fazem a transição de forma clara. Eu sempre faço a transição de forma muito clara. Eu sempre gosto de dizer, olha, estamos com a empresa assim, nós vamos chegar lá. E nós vamos chegar lá assim. Tu vai fazer isso, porque isso dá segurança para as pessoas. E qual é a grande dificuldade que as pessoas têm? Chega um gestor novo, com um monte de ideia, e aí eles já ficam, isso não vai dar certo, o cara vai demitir gente. Mas isso é papo para um outro encontro, porque o nosso tempo está acabando. E eu não posso Infelizmente. terminar sem fazer com que o Flávio também se venda com a sua consultoria, Flávio Valiati aí. Como nós encontramos o Flávio e as suas considerações finais, por favor, Flávio. Bom, eu realizo palestras ao redor do Brasil e do mundo. São palestras motivacionais, são palestras efetivamente para crescimento das empresas, palestras para vendas dos seus negócios, como você pode melhorar as suas vendas por meio de pessoas, que as pessoas pensam muito em vendas físicas e a gente tem que vender por meio de pessoas, são pessoas que vendem. Tem muito produto que se vende, a gente entende. Um celular da moda se vende, ele não precisa de vendedor. Mas eu faço esse trabalho, eu faço trabalho de consultorias onde eu pego empresas que estão efetivamente muito mal financeiramente e transformo em empresas que são empresas que funcionam saudáveis financeiramente falando. E eu vou passar para vocês aqui o meu telefone, vou deixar no ar, 21, eu sou do Rio de Janeiro, 21 96 733 1013, também é o WhatsApp. E visitem lá a minha página, www.flaviovaliati.com.br, e no Instagram é @FlávioValiati, é VALIATT, são 2 T's mudos, tá, gente? E estou muito feliz, muito obrigado, Luciano, muito obrigado por você ter me convidado. Esse papo eu acho que esse é um assunto que, nossa, vai para mais de hora de conversa, que tem muitos pontos para se falar, e as minhas considerações finais é que vocês efetivamente entendam qual é o problema da empresa de vocês, né? Mesmo que que um RH caia no seu colo, faça o seu melhor. O problema é que as pessoas não estão fazendo o seu melhor, as pessoas estão trabalhando a contento, e trabalhar a contento, a gente não vai chegar a canto algum. Esse país só conseguiu chegar porque nós tivemos pessoas que efetivamente pegaram o bicho pelo chifre e derrubaram ele. Então, chegou a nossa hora novamente. Nós somos brasileiros, não podemos desistir. Flávio Valiati. Pegaram o bicho pelo chifre e derrubaram ele. Esse é o Flávio. Adorei esse nosso encontro, Flávio. Isso ainda vai dar muito trabalho para muita gente. E a vocês que estavam nos acompanhando até essa hora aqui ou que irão nos assistir em qualquer momento, deixe seu comentário. Nós teremos o maior prazer de responder a cada um de vocês. Lembrando sempre o apoio da Move RH Consultoria, da Roberta Fonseca, do Incash, da Patrícia Froner e da Priscila Couto, do Cariocas em Rede. Beijo do Luciano para vocês, nos vemos na próxima semana.